Olá, pessoal. Meu nome é Cida Greco, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós teremos mais uma aula e o assunto de hoje é modernismo. Nós vamos falar da terceira geração modernista. Vamos lá? Os objetivos da aula. Hoje nós temos como objetivo desenvolver a leitura e a interpretação de contos e poesias modernistas. E nós vamos conhecer também as principais características do modernismo de 1945. Os principais autores, os autores que eu trouxe hoje aqui para vocês são Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector, que estão aqui caricaturados, né, neste desenho, para vocês terem uma noção mais ou menos de como eles eram. Guimarães Rosa tem muitas obras, eu trouxe apenas 3 aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Sagarana, que é um livro de contos, assim como Primeiras Histórias, e a grande obra-prima de Guimarães Rosa se chama Grande Sertão Veredas. Eu trouxe aqui a capa de uma edição deste livro para vocês conhecerem um pouquinho, que é um romance, não são contos, tá certo? Então, para começar a nossa aula, eu vou fazer a leitura de um conto de Guimarães Rosa, que está no livro Primeiras Histórias, que se chama O Espelho. Então, vamos fazer a leitura, vamos fazer uma análise desse conto, um exercício sobre esse conto, e depois eu falo um pouco mais sobre as características para vocês. O espelho. Se quer seguir-me, narro-lhe não uma aventura, mas experiência, a que me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços, dela me prezo, sem vangloriar-me, surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho, nem tem a ideia do que seja, na verdade, um espelho? Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou as leis da óptica, reporto-me ao transcendente. Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Então, para começar a aula, eu gostaria que você respondesse sobre este conto. Sobre o que trata o conto? Qual a sua opinião sobre a linguagem utilizada no conto? Eu vou deixar em tela uns minutinhos para você fazer a releitura do conto e vou deixar uns minutinhos para você responder essas 2 perguntas e daqui a pouco eu volto.
aí, pessoal? Conseguiu responder? Será que você conseguiu descobrir qual é o tema deste conto? Sobre o que trata o conto, né? Então, o título é o espelho. Agora, o assunto é diferente do título. Veja, o espelho, de um modo geral, você sabe o que é um espelho. E é isso que o personagem pergunta, né, ao seu interlocutor, que ele chama de senhor, né? O senhor que sabe, que estudou. Então, ele está conversando com alguém que estudou, que sabe. E ele fala do espelho, mas ele está falando do espelho de um modo diferente, né? Não é o espelho óptico que a gente estuda na física. Ele está falando da questão transcendental do espelho. Depois, para o final da aula, eu vou deixar o conto inteiro para você fazer a leitura e aí você vai descobrir de que espelho ele está falando e como ele está falando desse espelho. Bom, eu quero chamar a atenção um pouquinho para a linguagem usada no conto. Voltando aqui no texto, você vê que nesse parágrafo, por exemplo, aqui nessa linha, né? Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos. Se você observar esse à parte aqui, com o hífen, é assim que o escritor escreveu, né? Ele dá um outro sentido para essa palavra, né? Ele tem esse à parte no sentido de estar separado, mas ele separa com o hífen para marcar essa separação. Isso, gramaticalmente, a gente sabe que não está correto. Só que Guimarães Rosa, ele inova na linguagem, né? Ele faz uma coisa diferente, ele sempre está procurando criar neologismos, palavras novas. Então, ele vai falando de um jeito assim que fica um pouco diferente, né? Agora, eu vou deixar aqui um quiz para vocês responderem. Pela leitura do trecho do conto, podemos dizer que a linguagem de Guimarães Rosa é retomada pela sonoridade, de tradição regionalista, recriada poeticamente ou de muita simplicidade. A partir da questão 2, a partir daquilo que você respondeu sobre as suas impressões, né, da linguagem do conto, eu quero que você responda o quiz e daqui a pouco eu volto. E aí, conseguiu responder? Fácil essa, né? Você vê pela linguagem que ela não é simples. Esse é o primeiro ponto. Então, a letra D está eliminada. Sonoridade não é exatamente o ponto forte desse conto, dessa linguagem. Você não tem aí combinação de rimas, por exemplo, assonâncias, aliterações. Você não tem isso. Então, não é a letra A. De tradição regionalista, por esse trecho que a gente viu ali, a gente não poderia dizer isso. E a gente tem, de fato, uma questão regionalista em Guimarães Rosa. Só que essa questão não é uma questão de tradição, de retomada de tradição, do tradicional. Não é exatamente isso. Então, a letra C é a letra correta. A linguagem é recriada poeticamente. Você sente uma poesia quando ele vai falar do transcendental, quando ele vai falar dos sentimentos dele, ele vai falar de modo lírico, né? Mesmo sendo em prosa, mesmo sendo um conto, você tem um lirismo presente em Guimarães Rosa, tá certo? Agora, nós vamos passar para a leitura de mais um conto, mais um trechinho de um conto da escritora Clarice Lispector.
Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil ainda bebê, né, pequena, escreveu muitos livros, existem muitos contos de Clarice Lispector, tanto Guimarães Rosa quanto Clarice Lispector são muito cobrados em vestibulares, enfim, isso sempre aparece. Eu coloquei 3 livros aqui dela, Felicidade Clandestina, que é um livro de contos, A Hora da Estrela, que é um romance, e A Paixão Segundo GH. E trouxe aqui a capa da Hora da Estrela, com a personagem principal, Macabeia, que é um livro que eu recomendo muito para vocês. Todos os livros que eu trago aqui, eu sempre recomendo, eu quero que vocês leiam, quero que vocês descubram a literatura brasileira e tudo que ela tem de bom. Então, a gente vai fazer a leitura do conto Medo da Eternidade, de Clarice Lispector. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e, ao sairmos de casa para a escola, me explicou: não acaba. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba, parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta. Pergunta: sobre o que trata o conto, né? Qual a sua opinião sobre o modo como a narradora se coloca na história? Vocês perceberam que a narradora, ela é personagem da história, é uma história em primeira pessoa. Então, pensa aí um pouco como ela se coloca, como ela está falando de si mesma no conto. Vou dar uns minutinhos para você responder e daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, conseguiu responder? Vamos ver aqui sobre o que trata o conto. De novo, o título é Medo da Eternidade. Esse título antecipa um pouco os acontecimentos do conto. Você vai ler depois o conto todo, você vai ver por que tem esse título. Mas só pelo trecho ali, você percebe que ela está falando dos chicletes, né? Ela coloca chicles, que é a linguagem que é utilizada, né, era utilizada na época e também talvez uma linguagem regional aí do Recife, mas a gente aqui no Paraná, a gente fala chicletes, os chicles. Ela está falando da eternidade, mas é da eternidade do quê? Dos chicles que nunca acaba. Então ela se depara com algo eterno, né? Então você tem aí uma antecipação no título, Medo da Eternidade, e você tem o assunto do conto, que é ela criança descobrindo que os chicletes nunca acaba, certo? E a sua opinião sobre o modo como a narradora se coloca na história. Bom, espera-se que você tenha percebido que ela se coloca no conto pensando nela mesma. Ela se coloca no conto pensando naquilo que ela sente, naquilo que ela vive, naquilo que ela acha. Então, a narrativa toda, desde o começo, ela vai se reportando sempre ao seu interior, sempre aquilo que ela sente, tá certo? Então, agora, para continuar a nossa aula, você vai responder um quiz e daqui a pouco eu volto para comentar ele. Então, pessoal, olha lá. Pela leitura do trecho do conto de Clarice Lispector, é possível dizer que a sua escrita traz uma crítica de costumes? Ela está criticando o costume da época, alguma coisa assim? Não. Uma idealização da mulher? Também não. Renovação introspectiva ou romantização do urbano? Né? Então você não tem essa questão da romantização, da idealização, da crítica de costumes, que são muito características do romantismo, que você estudou lá na segunda série. Então, a resposta certa é a renovação introspectiva, esse modo como ela se pensa, como ela reflete sobre ela mesma, que está muito presente na escrita de Clarice Lispector. Tá certo? Vamos agora para o terceiro texto da aula de hoje. João Cabral de Melo Neto. Eu trouxe aqui uma ilustração para vocês, dos Retirantes de Cândido Portinari, que é um pintor brasileiro que fez uma série de pinturas sobre Morte e Vida Severina, que é um dos poemas mais conhecidos de João Cabral de Melo Neto. Ele tem vários outros e eu gostaria de destacar aqui alguns poemas que são metalinguísticos. Em aulas anteriores a gente já falou de metalinguagem. Só para relembrar, o que é a metalinguagem? É a poesia sendo feita para falar de poesia. É a poesia sendo feita para
pensar como se estrutura um poema. Então você tem o Catar Feijão, Tecendo Amanhã e outros poemas do João Cabral de Melo Neto que fala do fazer poético. E a gente vai ler, então, o Morte e Vida Severina, tá certo? Vamos lá. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de pia, como há muitos severinos, que é santo de Romaria. Deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem falo ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Responda, qual é a temática do poema? O que você imagina que acontece com Severino ao final do poema? Vou deixar o poema uns minutos em tela para você, vou deixar um tempinho para você responder essas perguntas e daqui a pouco eu volto.
aí, pessoal? Vamos lá. Qual é a temática do poema? Por esse trecho você sabe que é o Severino, é a história do Severino. Você não sabe mais nada sobre isso. E a pergunta é: o que você imagina que acontece com Severino ao final do poema? Veja, o Severino, ele está saindo do interior do Nordeste, dessa serra, nos limites da Paraíba, ali, e perseguindo o curso do rio Capiberibe até o litoral, né, até a capital Recife. Durante esse percurso, ele vai encontrar morte e vida. Por isso, o título do poema é Morte e Vida Severina. Eu vou deixar também no final da aula uma animação para você assistir um pouquinho o Morte e Vida Severina e de modo animado, tá certo? Bom, vejamos. A poesia de João Cabral de Melo Neto é uma poesia da geração de 45. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto são escritores deste período, que são modernistas da terceira geração. Eles são conhecidos como neomodernistas. E eles apresentam, né, os poetas dessa geração, uma busca maior na elaboração poética, uma busca de rigor formal, de métrica, de rima, do plano estrófico. E por causa dessa preocupação formal, os opositores ao modernismo os chamavam de neoparnasianos. Neo significa novo. Então aí você tem essa característica muito própria de João Cabral de Melo Neto e de outros poetas da geração de 45. Segundo alguns críticos, o João Cabral de Melo Neto não poderia ser enquadrado em nenhum grupo, em nenhuma escola literária, porque a sua obra é bastante original, a sua obra é bastante peculiar, tá certo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui um quiz para você, uns minutinhos aí para você responder rapidinho e daqui a pouco eu volto. E aí, acertou quem respondeu a letra A, né? A poesia de João Cabral de Melo Neto preza pelo rigor formal, tá certo? Bom, características gerais do modernismo de 45, desses escritores deste período. O academicismo, o retorno ao passado, oposição à liberdade formal, valorização da métrica e da rima, uma linguagem mais objetiva, a metalinguagem. Então, pessoal, a prosa modernista de 45, da terceira geração modernista, ela busca, né, uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, com destaque principalmente para Clarice Lispector. Ao mesmo tempo, o regionalismo ele adquire uma nova dimensão com Guimarães Rosa e a sua recriação dos costumes e da fala sertaneja, indo fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Então, essas são características específicas desta geração, tá certo?
Características comuns aos dois, né? Clarice Lispector e Guimarães Rosa. A pesquisa da linguagem, por isso eles são considerados instrumentalistas, né? Eles sempre estão criando palavras novas, estão recriando sentidos para as palavras, né? E o intimismo. Agora, a manutenção do enredo com o suspense é uma característica específica de Guimarães Rosa. E já a Clarice Lispector, ela traz nos seus contos, nas suas histórias, a epifania como um ponto alto. O que é a epifania? É a revelação, né? Então ela está vivendo ali um momento, como a história dos chicletes, ela pega ali, ela sente, né, que ela está diante do impossível, da eternidade. A partir de um ato banal, de um ato simples, corriqueiro, ela se depara com uma grande revelação, né? O registro desses incidentes cotidianos, dessas coisas que aparentemente são banais, e o mergulho para dentro dos personagens, principalmente quando o personagem é em primeira pessoa, sempre ela vai estar mexendo com o psicológico desses personagens, tá certo? Então, agora, mais um quiz para você responder um pouquinho sobre as características gerais dessa geração modernista e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, vamos lá para a resposta. O que você respondeu aí? São características do modernismo de 45. Linguagem informal e metalinguagem, versos brancos e versos livres, a linguagem subjetiva e clara ou versos sem métrica e sem rima, né? Quem respondeu linguagem mais informal e metalinguagem acertou a questão, tá? Vamos lá. Nós temos outros autores desse período modernista e eu indico para vocês procurarem as leituras do Teatro de Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles e as poesias de Mário Quintana. Lígia Fagundes Telles é autora de contos e romances, Mário Quintana, poeta, e Ariano Suassuna, dramaturgo, né? Ele faz peças de teatro, tem outros escritos também, tá certo? Para a aula de hoje, a gente viu as características de autores modernistas da terceira geração e fizemos a leitura de contos e poesias modernistas de 1945, tá certo? Bom, eu vou deixar aqui algumas sugestões de leituras para vocês, uma entrevista famosa, né, com Clarice Lispector, que está no YouTube, um vídeo também sobre João Cabral de Melo Neto, a animação que eu falei para vocês, de Morte e Vida Severina, e o conto O Espelho completo, para você fazer a leitura dele inteiro, que está disponível na internet. Já o conto de Clarice Lispector vai nas atividades para você acessar e resolver as atividades no Google Classroom, tá certo? Até a próxima!